Então é o seguinte, eu sou uma pessoa que estou presente e ausente aqui no mundo invisível, que é muito importante. Afinal de contas, Super. o invisível é a nossa inconsciência, que eu estou escutando aqui direto. Então, um mundo invisível é imenso. Então, essa magia da arte é maravilhosa nesse sentido. Nós conhecemos o visível da arte, né, que são os quadros, que são as obras dos artistas, e esse papo de artista eu acho que é maravilhoso justamente nesse sentido, que é aquele artista que ele é invisível dentro da obra, mas ele está ali, e que nós estamos Verdade. botando a voz deles presente. E é maravilhoso, está sendo uma experiência muito rica, e essa fusão das pessoas né, que nós somos gerações de artistas, né? Então, se o avô da Matina era artista, meu irmão artista, eu artista, Matina artista. Então, são as safras de pessoas dessa gerações que vão nos brindando com essa maravilhosa riqueza cultural que está acontecendo. Hoje o Daniel é uma pessoa assim que é da época da Matina, né? Mas que eu conheço, evidente, porque nós todos frequentamos e conversamos e trocamos nossas ideias e tudo mais. E na Matina, quando inaugura a Casa no Mundo, realmente vai por aí, né? Ela vai levando é, sempre essa empreendedora maravilhosa que nós temos que ser na cultura também, artistas, mas que tem Verdade. essa movida, né? E o que acontece? Você leva para Praga, para a República Tcheca, para esse grande acontecimento que é o Lustra, que eles têm uma tradição maravilhosa de ilustração, né? Incrível o E, trabalho. É uma maior exposição de ilustração, maior festival de ilustração da República Tcheca. e você leva ele, você leva o Gustavo, Levei o leva. Gustavo, Bom, hã? o Renan, o Renan O Motalini. Renan. Então, você leva uma coleção expressiva, né? E depois é maravilhoso porque, fruto dessa tua relação com essa feira de arte, né? Dessa mostra, é, os organizadores, né? Vêm fazer a residência artística aqui. E isso é Foi muito maravilhoso. especial mesmo. Foi um marco, eu acho, esse lustre. Um Foi marco, porque a Casa Bené Domingo, que já vão lá para os seus 12 anos de trabalho e expressão, ela, bom, mais, né? Porque se a gente começa da Espanha, e se a gente vai começando é dos bom. pontos. Não, mas vamos colocar da casa da Urca, né? Dessa abertura Vamos. das portas da casa, senão fica 100 anos de Casa Bené Domingo já. É. Porque começa a contar Então, com vamos, vovô. vamos fazer coerência às marcas que estão aí lindamente atrás de você, Isso. não é? Casa Bené Domingo, Casa no Mundo, Residência Artística. Exatamente. E tudo isso nessa conversa é muito expressivo, porque quando chegou aqui, eles, a maioria deles também vindos por primeira vez num movimento desse, e dois deles, primeira vez saindo de Praga. Então é muito forte e com Muito trabalhos legal esse incríveis. movimento de intercâmbio mesmo. Muito bom. Riquíssimo, riquíssimo. É verdade. E Que para bom. eles, o bom da cultura, da vida em geral, é que todo mundo é rico num movimento desses. É, uma, é, é, Nesse espaço de troca, né? é um espaço de troca na sua essência linda e, e é isso, né? Obrigada, né? Viva a arte, vida a arte mesmo, porque Viva a arte, viva esse caminho. viva. Então, essa exposição aqui, para não tomar tempo, mas essa exposição aqui foi linda e foi justamente do pessoal da República Tcheca. Então, eu estou aqui no invisível, mas estou presente e um beijo enorme. Então vamos ao papo. Vou chamar o Daniel, ver se ele chegou aqui. E aí, melhorou? E aí? Boa Agora sim, tô tarde. te vendo, te ouvindo e se Que bom. mexendo. Pô, Olha, você obrigado. perdeu a minha apresentação
Ah, Te não acredito. apresentei aqui, falei da nossa época de escola, Pô, que que legal. estudamos no L. Alonso juntos. Pois é, primeiro ano do ensino médio, né? Que loucura, né? Mas naquela época eu, pelo menos, não tinha a menor ideia que a gente ia seguir esse caminho, assim. Então, bom, já que você chegou agora, eu vou te apresentar sem falar o que eu falei antes, mas falando que eu sempre tenho feito isso. Agradecer muito você ter aceito o convite. Estou muito feliz, a gente está muito feliz com a realização desse projeto, com o Papo de Artista. Esse projeto está sendo muito bacana, está trazendo uma integração incrível, está trazendo uma reflexão sobre o universo da arte atrás do que é a arte, né? É o que a Pilar estava Uhum. falando mais cedo. A gente apresenta a arte, o artista ele se expõe através de sua arte, mas ele mesmo raramente se expõe, raramente está ali nesse lugar de fala e de exposição, né? Não é o natural do artista, todo mundo é bicho do mato. Aham. Então a gente tem visto como está sendo fluido, o quanto que depois que começa, que esse processo do papo nasce, é muito legal, assim. E é muito interessante para a gente ouvir também, sempre provoca muitas reflexões, desperta muitas coisas em todos que estamos ouvindo. Então, Sim. quero te dizer um pouco a minha perspectiva, né? E um pouco apresentar você para você mesmo por minha perspectiva. Admiro muito o seu trabalho, né? Eu já te falo isso há muito tempo. Acho a sua ilustração, o seu trabalho tem uma identidade visual muito forte e acho que você conseguiu uma coisa fantástica, que é, mesmo no trabalho que muitas vezes é comercial, né? A sua identidade é nítida e o seu trabalho artístico se vê presente, né? Não se vê um design puramente, e Uhum. sim uma expressão artística, e eu acho isso muito admirável. E outra coisa que eu também gosto de perceber, né, é o quanto que essa veia artística tá aí Ah, na é. veia mesmo, né? A família de Literalmente. arte, né? Não É. necessariamente arte visual, né? Mas é arte. A música está aí totalmente presente, né? Uhum. E o quanto que isso faz você ser uma pessoa também multifacetada, que isso se vê muito no seu trabalho. Acho que você, quando fala, traz essas reflexões, né, tão bonitas, que você normalmente associa às imagens, vem desse lugar de conhecer muitos fazeres artísticos, na minha percepção, né? Essa é a minha leitura. Uhum. Então, agradecer muito, que estou muito feliz da gente poder estar fazendo esse papo. E quero só, antes de você falar, queria avisar o pessoal que está assistindo que eu vou ficar desativando e ativando os comentários, que é para a gente poder ver a carinha linda do Daniel. Senão fica só minha cara Tô aqui e aqui um bando assim, de ó. letra passando aí. E aí, de vez em quando, a gente abre para as pessoas escreverem os comentários, tá? E pronto. Agora eu É, te deixo poxa, falar. não, eu que também queria agradecer, em primeiro lugar, né, essa oportunidade, porque como você falou, né, o artista diz muito através do seu trabalho, né? Então é legal que hajam essas oportunidades para a gente também falar um pouquinho assim dos bastidores, né, do que é o processo do artista, porque também existe uma mística em volta disso, tipo assim, o artista é aquele estereótipo do cara doidão, bicho do mato, que é muito criativo e tem insights e iluminações, sabe? Quando na Sim, verdade é um processo, né? Como você falou, a gente estudou junto e bom, eu já desenhava, né? Desenhava os professores e tal. Acho que muitos ilustradores e artistas visuais, eventualmente, praticavam isso no colégio, né? Desenhavam os amigos, desenhavam os professores, desenhavam os super-heróis que gostavam. Então, aquilo já era uma indicação de que era uma possibilidade de caminho. Agora, isso vira se tornar um trabalho, né? Vira se tornar um caminho de vida mesmo, né? São outros 500. sem Então, dúvida. eu acho muito importante assim trilhar esse caminho de volta, né, para a gente entender de onde as coisas vêm e por que elas são como elas são, né? Não é uma coisa Sim, assim, é claro que tem a inspiração, né? Mas existe um trabalho por trás de vida, né? Que é a experiência que a sim, gente vai somando ao longo dos anos, que a pessoa que a gente vai se tornando, que enfim, com nossos desejos específicos de passar informações. Então, falando particularmente do meu trabalho, eu realmente eu sempre gostei de ouvir muita música, e depois comecei a tocar também.
E aí eu, em algum Sua momento, comecei... família da música, né? A família... Inclusive como é o seu tio-avô? Tio Você avô, lembra tio avô. que eu descobri que alguma relação do seu tio-avô com o meu avô? Ah, é verdade, é Trabalharam verdade. juntos no My Fair Lady. Aham. O Radamés Inátali, né, que é o meu tio-avô, ele é um Sim. grande músico, assim, um gênio da música popular brasileira e da música erudita, assim, a obra dele é extremamente complexa e completa, porque ela pega também uma época do rádio, assim, que a música brasileira estava decolando e ele pegou, Uhum. assim, enfim, ele era conterrâneo do Pixinguinha, Jacó do Bandolim, essa galera toda, mas também foi meio que apadrinhou a geração do Tom Jobim. Então ele, né, e naquela época o rádio era uma coisa que não sei qual é a Sim. referência hoje em dia, porque a TV também já está meio mal das pernas, né? É a música, né? Era uma representação de música que chega a todos, né? Uma música É, democrática. Eu acho que exato. é isso. E enfim, então essa verve criativa, né? Ela se manifesta com certeza, assim, né? Minhas irmãs, meu pai é músico também, Roberto Inhatali, minhas irmãs, a Laura e a Nina, as duas também são cantoras, né, e musicistas. Enfim, a Nina é mais da área visual, ela trabalha com cenografia, também Que identidade legal. visual, direção de arte, uma grande diretora de arte, trabalha na Fábula agora, e a Laura também é percussionista, palhaça, dá aula de corpo, movimento, enfim. Que Cada legal. um, as coisas vão meio que se misturando, né? Sem Mas dúvida. as artes, elas, eu considero pelo menos como um canal para você se manifestar, como você disse, né? Então a gente tem Uhum. um monte de possibilidades. E é engraçado que eu lembro que quando eu comecei a gostar mais de poesia, porque eu fui para Flip. Por acaso, eu fui, e era o ano do Carlos Drummond de Andrade. Mas eu não conhecia quase nada, assim, nem de poesia, nem de Carlos Drummond, enfim. E também nem conheço tanto hoje em dia, mas o pouco que eu tive contato lá já me abriu tipo assim, eu E tinha na isso minha foi cabeça. quando? Desculpa, não. Foi em Qual foi o 2012. período disso? Foi 2012. Eu me formei em design, né, em 2008. Depois eu comecei a Onde trabalhar. você fez a sua formação? Foi na Peraí, universidade. vamos começar do começo. Vamos Como é que foi a cronologicamente. questão da arte visual, assim, desenho? Porque Tá. a música, ou seja, essa influência artística tá aí, né? Uma pessoa que Uhum, nasce numa família como essa tá o tempo todo imerso em arte, em com estimulações, certeza. né? Não precisa. É. Mas como é que foi essa relação com o desenho e essa decisão de tomar esse caminho? Como é que foi isso? Cara, não foi uma decisão minha, na verdade, foi da minha mamãe, que, Que maravilhosa. assim, porque no terceiro ano, né, eu tinha 17 anos, 18 anos, e eu não tinha nenhuma maturidade para decidir. Eu acho que tem pessoas que têm, assim, esse discernimento, tipo assim, eu vou fazer isso e vai lá e faz, né? Como, Uhum. enfim, vários amigos meus. Mas não era o meu caso, era mais tipo, vamos aí, né? Tipo, não reclamava, mas também não fazia. E aí a minha mãe falou, pô, faz desenho industrial, né? Já que você tá aí, né? Já que você não sabe o que que você quer fazer, meu filho, Não, e eu já vai gostava de nessa. desenhar, e não existe assim, uma faculdade de ilustração, existe belas artes, mas eu não tinha também, eu nunca tinha feito No curso de Brasil pintura. não existe. No Brasil não existe, exatamente. É, E talvez hoje em dia tem cursos, né, e tal, mas naquela época, que foi sim. 2003 que eu me Vou formei até no abrir os colégio. comentários aqui para se alguém quiser falar Tá, alguma coisa nesse sentido. Aí eu vou, daqui a pouco é, eu tiro, eu vou fazendo isso. show. Então, quando eu estava me formando no colégio, não tinha assim uma grade definida para o meu perfil. Então, assim como não tinha para muita gente, então era muito comum assim, ou a pessoa vai fazer comunicação, ou vai fazer desenho industrial, aí depois descobre que não é nada daquilo. Então, as primeiras turmas da faculdade tinham 120 alunos e na formatura tinha tipo 10 pessoas se 20. formando, sabe? É. Então, assim, esse caminho, esse direcionamento veio realmente de um olhar mais maduro da minha mãe, que estava preocupada do que meu filho vai fazer da vida. Uhum. E eu acho que isso é muito da geração também dos nossos pais, que assim, tem que dar um rumo, tem que resolver, sabe? Porque hoje em dia eu Uhum. vejo assim, as coisas estão se relativizando um pouco. Então tem a questão da escola em casa, sabe? Tem a questão de Sim. você não necessariamente precisar ter um diploma universitário para trabalhar com alguma Ah, coisa que você sim. Ainda goste, mais né? nessa área tão aberta, É. né?
Mas Na área ainda era uma coisa. Bom, ainda acho que faz alguma diferença, né? faz, Porque a não, com certeza. universidade é um universo que você é Exato. imerso e a É, quantidade de informação que você absorve ali é muito você maior do conhece que de uma muitas forma pessoas, autodidata, né? é, entra em contato com Sim, professores, com outras sem maneiras dúvida. de viver, que eu acho que é isso que é importante, né? Você vê pessoas diferentes, que vêm de lugares diferentes, estão ali por um mesmo motivo. Então, pô, fiz amizades muito legais na faculdade que eu conservo até hoje, a gente trabalha junto. O Ian, por exemplo, Você que é fez meu amigo, faculdade aonde? fiz na universidade, Centro Universitário da cidade, Aham, que agora aham. não existe mais, mas na época era uma faculdade muito legal, assim, tipo, tive professores maravilhosos, como o Marcelo Martins, o Bruno Porto, que estão super nativa, enfim, também diversificaram bastante o trabalho, assim, pelo menos do que eu conhecia na faculdade, né? Depois eu fui vendo, o Uhum. Marcelo também é roteirista hoje em dia, né? Do Zorra Que legal. Total. Então assim, eu tive oportunidades muito legais na faculdade de design gráfico que eu nunca imaginei que eu fosse ter. E acaba que a faculdade ela direciona também o seu olhar, né? Meio que Sim. eu passei a ver o mundo um pouco como um designer, né? Não só como um Uhum. desenhista. Então acho que isso acabou se refletindo no meu trabalho de ilustração depois, em termos de composição, em termos de harmonia das cores, Uhum. em termos de Uhum. outras coisas mais técnicas, né, que a gente passa por elas na faculdade, e mesmo que você não se aprofunde, aquilo formata um pouco, né, o seu olhar para ir além do desenho em si, sabe? Então tem uma Sim, preocupação estética de organizar, diagramação, sabe? Que eu acho que isso também sim, faz sim. muita diferença no meu estilo de desenho. E aí, então você entrou na faculdade com 18, 17, 18 anos. Né, não, na verdade eu ia entrar na faculdade esse ano, mas eu não passei, eu só passei para a PUC. E aí eu não queria Uhum. fazer PUC, eu queria fazer o ERJ, e aí resolvi que não ia entrar. Uhum. E era caro pra caraca, ainda é, mas enfim. Ah, imagino. Aí eu resolvi fazer música. Aí eu entrei num cursinho para vestibular para não esquecer as matérias normais e fiz vestibular para a Unirio e passei em música. Que Então eu comecei a legal. fazer a faculdade de desenho industrial na universidade e música na Unirio ao mesmo tempo. E aí chegou uma hora que eu falei, Aham. cara, não vai dar para fazer as duas coisas, sacou? E eu tinha entrado no desenho industrial antes, então eu tava 6 meses mais adiantado. Eu falei, Pra frente, sim. eu entendi assim, pro tipo de música que eu queria ser, eu não ia precisar da faculdade, sabe? Que Sim, assim, eu sim. toco, eu componho e tudo, mas É, tem o Sargento Pimenta, né? O bloco de na verdade o carnaval que Sargento trouxe. Pimenta eu só sou showman, assim, sei lá, eu me É, fantasia você é de uma não. personalidade, né? Eu não toco lá, né? Eu só vou no carnaval e Você fico faz a bonito. performance. É, mas eu canto no Bloco Pipoca e Guaraná também há 8 anos já. Aham. E tenho um trio chamado Simpáticos que só toca a música do Jorge Benjor, que é uma das minhas grandes referências, tanto A sua musicais paixão. É. quanto de poesia também, de histórias, né? De Sim, visões sobre a vida, né? Tem uma sim. coisa muito verdadeira ali, né? Me toca bastante. Então eu também já fiz um monte de desenho inspirado na obra dele e inclusive eu acho que a obra dele inspirou o fato do meu desenho ser assim, com muito detalhe, sabe? Ter, Que legal isso. né? Essa tem Esse, essa esse, fonte esse ali, né? encontro, né? É. Esse encontro. É. Mas eu Legal. respondi, você perguntou alguma coisa que eu não sei se eu Respondeu, você respondi. entrou depois na universidade Ah, e aí sim. concluiu mais ou menos o curso. Quando você É. concluiu, assim, como é que foi a sua jornada na universidade? Quando você concluiu, como é que eram suas expectativas? Como é que foi Cara, essa realidade, então, assim? sendo bem sincero, eu não tinha muitas expectativas, porque para mim eu não tinha uma urgência assim de me formar, sacou? Eu morava Uhum. com meus pais, sempre tive uma boa relação com eles, tive bastante tempo para, nunca deixei de fazer nenhuma obrigação que eu tinha, escola, essas coisas, eu não estudava assim, não era o melhor aluno, mas também não repetia, Sim, sim. então assim, cara, na faculdade eu fiz uma faculdade bem padrão, assim. Não era o tipo de aluno que ficava catando matéria eletiva, aproveitar tudo, mas nas coisas que eram obrigatórias eu também queria ser o melhor, sabe? Então eu me dedicava Sim, no que estava previsto na grade, sabe? sim, E sim. isso foi muito legal, porque
muitas matérias da grade eram maneiras pra caramba, inclusive as de História da Arte, que na época eu, porra, nunca achei que eu fosse gabaritar uma prova de História, assim, sabe? E eu, pô, me interessava tanto, agora eu também já esqueci um monte de coisa, né? Mas eu me interessei, Ah, pois é. escrevi e tal. Mas você coçando E, aí a cabeça, volta tudo. exatamente. E assim, e aí, cara, a minha entrada no mercado de trabalho foi muito natural, assim, porque na faculdade, a partir do quinto período, eram 7 períodos só lá na época. E a partir do quinto período era obrigatório você fazer estágio. E aí eu falei com a minha irmã, com a Nina, né, que, pô, já transitava em todas essas áreas de cinema, produção, audiovisual, design e tudo. Sim. Ela me indicou para um amigo dela, que foi o Bonelli, e aí eu comecei a estagiar com ele e fiquei, até hoje ainda tem um cliente que era do escritório que que eu ainda faço coisa para lá, né? Isso, pô, então eu comecei a trabalhar com ele em 2007. Foi meu primeiro Que trabalho de legal. estágio, assim. 2007, 2006, não lembro, enfim, por aí. E aí, cara, e aí eu comecei a perceber que os trabalhos eles iam pintando de acordo com o que você manifestava para você. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu encontrava com as pessoas e falava, tô fazendo design, eu sou designer, ou eu gosto de desenhar, sei Sim. lá. E aí, quando eu me formei, né, pô, eu sou designer e tal, trabalho no escritório e nananã, mas sempre preservei essa coisa do home office. Então, eu sempre trabalhei lá meio período, era um escritório pequeno, era só eu e ele. Então, isso também permitia que eu tivesse uma vibe meio home office, trabalhando meio período lá e Que trabalhando em legal. casa, né? E aí, os trabalhos começavam a pintar com amigos, assim, tipo, quero fazer um flyer por uma peça de teatro. E aí é que entra a questão dos contatos e dessa época que eu acho que é muito importante, que é um período onde você sai do colégio e entra na faculdade, mas tem muitos grupos que vão junto, assim, meio que uma galera vai da mesmo colégio, vai para a mesma faculdade. E Sim, aí, tipo, sim, nessa época sim, eu também sim. fiz coral no Colégio São Vicente, então juntou uma galera da Unirio da música com a galera do coral, e aí também, Que enfim, legal. né? Então, tipo, tinha muita São essa. essas pessoas, quando você está vivendo aquilo, é tudo muito intenso, mas agora que tem um distanciamento, você olha e fala, gente, essa galera ainda está aqui na minha vida, né? É. Isso é legal. Pô, É muito meio que legal. isso. Eu pensando em você, eu falo, gente, eu conheci ele, a gente estudou no Aham. primeiro ano do segundo grau. E É. naquela época a gente nunca imaginou que ia fazer nada do que a gente construiu, né? Então, Não. muito legal isso. Essa, assim como até hoje, né? Tipo, a gente manteve contato, a gente ficou um tempo sem se falar, eu acho, a vida separou, mas Com certeza. depois a gente se acabou se encontrando, né? Assim como esses contatos são preservados, na época que isso está efervescente, isso também gera uma demanda pô, tem um amigo fazendo uma peça, vou fazer um flyer para ele. Aí você faz um flyer para a peça do seu Sim. amigo, e aí alguém que, né, tipo assim, faz assim, sem cobrar Alguém vê, nada, gosta e já alguém vê, chama. gosta e fala, quem é esse cara, esse menino aí e tal, aí você vai fazendo as coisas, sabe? E o meu Sim. trabalho de design começou assim, e o de ilustração também, né? Mas assim, não é só, vamos aí, vou tranquilo, sabe? Isso dentro, né, de mim existia um monte de questionamentos, assim, eu sempre tive muito desejo, né, de ser um ilustrador, de ser um... Na verdade, não é um desejo de ser ilustrador, mas a partir do momento que você vê uma referência que te impressiona, né, e você fala, caraca, eu quero fazer uma coisa assim, sabe? E aí E você qual é essa referência então, aí que te foram duas mais te referências na impressionou? época. Primeiro foi o Renato Alarcão, que foi um grande professor para mim, né? Eu fiz o curso dele em 2009 e assim foi a primeira depois de terminar a faculdade, assim, sair do colégio e terminar a faculdade, foi a primeira decisão assim, tipo, não, eu quero fazer isso, assim, né? Foi uma coisa que eu mesmo falei, eu quero, entendeu? Porque na faculdade de A desenho industrial, ilustração. é, por mais que você tenha contato com desenho, tenha matéria de desenho, não é desenho, né? Então, se você desenha, Ah, você tem uma lógico, o ferramenta. objetivo é outro, né? Exatamente. Tipo assim, você não precisa desenhar para ser designer, mas se você desenha, tem Claro. uma ferramenta a mais. Até porque o foco é o cliente, na maioria das vezes, né? É o que vai ser Exatamente. melhor para o cliente, não é um Total. processo de criação artística. Isso também dá pano para manga para uma discussão também que é essa questão de você ser um artista inserido no mercado de trabalho, porque assim, Sim.
se a gente, nós como artistas, né, nós temos uma demanda interna a ser cumprida, que a gente se coloca a serviço de alguma coisa, né, que é o nosso próprio processo, assim, de criação. Então, assim, o meu processo artístico, se eu fosse, tipo, não precisasse trabalhar para ganhar dinheiro, para me sustentar, não sei o quê, seria totalmente diferente do que é o meu processo hoje em dia, porque o meu processo de ilustração, ele é fruto de uma necessidade de trabalhar para receber, e talvez não só isso, mas também de trabalhar para receber parabéns, sabe? Porque a gente sim, é para estar no condicionado. sistema, né? E não só o sistema externo de tipo demandas a serem cumpridas do capitalismo, mas coisas internas mesmo. Sim, Tipo sim, assim, sim. poxa, eu sempre gostei de ser elogiado pelos meus trabalhos, então isso fez com que, com certeza, fez com que eu entrasse num ramo por meios da vida em que eu recebo elogios pelos trabalhos que eu faço. Então, chega em Sim. algum momento que isso também se torna um pouco aprisionador, né? Porque a gente Eu gostei acaba muito de estar ficando. falando isso, eu tô vendo a imagem que você fez do ego. Então, isso tudo é reflexo. Fantástico. É Sim, reflexo, né, de todo. Pô, eu tô com 34 anos, então imagina, tipo, já são mais de 10 anos ou 10 anos trabalhando com ilustração e também, ao mesmo tempo, sim. trabalhando com a minha própria personalidade, tentando entender quais são os Sim, sim, sim. gatilhos, né? Mas isso vem depois, né? Primeiro, assim, para analisar isso, você tem que viver a história, né? Então é tudo processo. Mas, assim, eu adoro trabalhar com ilustração, mas chegou um momento em 2017 que eu, tipo, entrei em contato com arte contemporânea, a minha cabeça abriu pra caramba, assim, e aí eu meio que dei uma surtada, assim, falei, pô, eu não quero Você mais fez uma trabalhar com residência ilustração. artística, né? Fiz uma residência artística na Despina. Tipo, também foi uma coisa muito doida, assim, eu não lembro como é que foi. Eu acho que eu recebi um e-mail, sei lá, e aí eu já tava um pouco com essa coisa, assim, de meio tá a serviço só do externo e depender da satisfação dos meus clientes para ter a minha própria satisfação, entendeu? E não estava conseguindo dissociar a minha felicidade da felicidade dos outros, sabe? Então eu busquei assim Sim, uma da maneira de satisfação romper. alheia, né? É. Aí eu comecei a pintar para tentar tipo transcender um pouco essas fronteiras, né? E eu comecei também a viajar, porque quando eu comecei a pintar foi uma coisa muito explosiva, assim, tipo, uma coisa meio Sim, abstrata. é o São Jorge, né? Aquela É, coisa, aquela explosão. exatamente. E foi uma coisa assim, eu falei, cara, eu vou pintar um São Jorge pro meu pai. Tipo, eu pensei isso. O meu gatilho foi assim, né? Foi tipo uma coisa assim, meio próximo da ilustração. Eu fazer uma coisa para alguém, né? Sim, Mas não foi, a pessoa não me pediu, eu vou fazer para ele. E aí eu sim, sim, aproveitei sim. isso e pá, e fiz. E depois eu fiquei analisando em como esse estilo de pintura, né, é totalmente diferente do meu traço, porque o meu traço de ilustração ele é todo certinho e blocado Sim. e linha grossa, contendo a cor ali, tum. Muitas cores, né? Como É, se fosse um vitral, parece. Não sei, é uma coisa exatamente. muito Então interessante. eu vejo assim muito como tipo, assim, tem uma coisa pulsante ali, né? Ela é estática, mas ela pulsa assim. E a outra pintura ela é uma coisa assim, vum, né? Que Uma acontece, né? explosão, uma Então, coisa que tem um nasce. movimento. Que Tem você um não tem movimento. pretensão de ter controle nenhum, né? Não tem. E até, pô, acabei de ver que entrou o Paulo aqui, grande mestre. Pô, o Paulo também foi ele que me mostrou o Jorge Benjor, o Paul. Ah, que Pô, legal. obrigado. E, Ah, pô, eu conheço ele também desde a minha infância, né? Ele é irmão de um amigão meu e agora a gente também é amigão. E eu tive o grande prazer também de frequentar algumas aulas dele de história e sobre a criação da arte, né? que Enfim, legal. também me abriu muito a cabeça. E eu conversando com ele também sobre esse processo de pintar e transitar nesse limiar ali entre o consciente e o inconsciente, né? Tipo, você tá fazendo, mas ao mesmo tempo não é você, sabe? E aí, às vezes, Uhum, você uhum. fica sendo você demais e erra ali, sabe? Passa do limite ou carrega demais no, Aham. né? Tipo, porque assim, quando você tá fazendo uma ilustração,
tem um deadline, tem uma porrada de coisas, desculpa a palavrão, mas tem um monte de coisas que te obrigam, de certa maneira, a agilizar o processo. Então, por mais que você tenha seja um trabalho de minuciosos e tal, tem ali um direcionamento, né? Quando você Sim. está pintando, você meio que você que decide Você quando é o terminou, direcionamento. né? É, Tipo, eu já sempre falo isso, uma obra de arte mesmo, né, que não tem nada a ver com uma ilustração, né? Ou seja, esse processo da obra de arte, você não termina, você abandona, quer dizer, você chega na, é, termina a é, relação, você aham, termina aquela, dá um término para aquela relação. é, E aí agora você se afasta, né? Não tem é, nada a ver com uma e coisa que esse, tem um objetivo tão concreto, né? Como exatamente. ilustração. É, pô, você deve passar por isso direto também, né? E aí eu não sei, acho que vai da maturidade do artista de entender quando acabou a relação, sabe? Acabou, Sim. eu pelo menos eu sinto uma coisa interna, tipo assim, acabei, sabe? Acabou, essa aqui acabou. Mas não Uhum. necessariamente, às vezes você acha que acabou, mas no dia seguinte você, vou dar mais uma É. mexidinha, aí você Minha mexe. mãe sempre fala uma coisa que eu acho muito engraçada. Ela fala assim: tem trabalho que nasce fácil, que flui, e Uhum. que de repente aquilo foi. Mas tem outros que são carentes, são chatos, É, sabe? total. Ficam te chamando e não te largam, e você tem que dar e sufoca aquilo, é uma Aham. relação que sabe? É É, isso, cara. cara. É uma coisa com uma outra energia, né? Tem uma outra intensidade, né? É um outro lugar de fazer. É, cara, e é muito legal essa analogia mesmo, porque realmente, outro dia mesmo eu estava fazendo um desenho super simples dessa série que eu estou desenhando agora, que eu batizei de O Caminho do Caminho. Muito lindo. E aí, cara, era uma parada mega simples, assim, mas no final eu falei assim, pô, mas essa cor desse baú, não sei, será que. Aí eu fiquei testando, tipo assim, cara, fiquei mais de uma hora para tentar decidir se o fundo ia ser amarelo ou se ia ser branco, ou se o baú ia ser lá marrom com fundo amarelo ou branco com fundo amarelo. Tipo assim, aí eu perguntei pra Thaís, minha esposa, e aí ela deu a opinião dela e a gente ficou também conversando mais 20 minutos e decidiu, aí no final eu fiz outra coisa, assim, sabe? Eu falei com a Lena também, com a minha assistente, e aí ela também perguntou pro namorado dela, aí começou a virar uma parada, tipo, muito. Eu falei, não, não, não. Enorme para É, decidir é. a cor do Não negócio. era para ser tão trabalhoso, né? É, Mas cara, é muito gratificante, né? Você conseguir, né, de alguma forma, se dedicar tempo para deixar que esse termômetro seja lapidado, né? Porque eu acho que, tipo assim, como a Pilar falou, né? Existe uma relação com a sua obra que você tem que saber ler, né? sim. E isso você ganha só com prática. E É. eu sinto falta de, por exemplo, de praticar mais, assim, eu tava pintando, tava voltando a pintar aos poucos, assim, e aí até uma pintura meio parecida com o meu traço de ilustração, mas é outro processo. E aí, pô, começou a entrar alguns trabalhos, e aí eu também vendi uns livros, aí também entrou essa parte de produção, isso aqui, já era, já. Antes de você falar do livro e tal, eu me lembro quando eu vim para cá, quando eu chamei você para o Lustra foi em 2017, né? Foi, Eu estava aqui, aí eu falei com você, falei, olha, tem esse evento super legal de ilustração, conheci, acho que, pô, tem que ir. E aí você falou, pô, que legal, é isso mesmo, quero, pô, bacana, quero investir nesse lado artista que se aham, expõe, fazer exposição, que é uma coisa que eu não tenho esse hábito, né? Quero ir para esse lugar. E aí a gente fez essa exposição maravilhosa. E me lembro que a gente se encontrou no mesmo período, na exposição, acho que foi na inauguração da exposição da minha mãe, uhum, provavelmente foi, na foi, Cândido Mendes. foi. O E você Renan tava lá estava também. justamente falando, quero fazer uma exposição, vou fazer na minha casa, no meu apartamento. Aham, Em Santa Teresa, eu acho, não sei o quê. é, E aí você falando, como é que eu monto? Como é que eu faço, sabe? Quero botar, quero apresentar. Aí a gente teve um papo assim super rápido, tipo, uhum, 5 minutos, você falou, é isso, vou fazer, então, vou aham, pendurar, vou botar. Aí eu falei, que legal. E aí agora eu vejo que você tá, tipo, já passou disso, já tá tão longe, quer dizer, esse caminho de vou fazer uma exposição, como é que eu vou fazer?
já está muito distante, né? Esse lugar do artista ilustrador já se integrou, você já É, conseguiu reunir isso e entender que isso é o seu caminho, que você não precisa setorizar e que faz parte da jornada. Eu acho muito legal exatamente, ver que eu exatamente. consegui acompanhar isso, né? Nesse Aham, nosso reencontro, eu falo, gente, que legal, é isso, já não tem mais nada a ver aquele papo, tipo, aham. já foi, já É, está tipo, super integrado. exatamente, cara. É muito legal, né, pensar isso, porque a gente fica. Eu ainda tenho uma porrada de ansiedades, assim, claro, né? Acho que todo Normal. mundo tem, Todos nós. né? Tipo, artistas ou não. Enfim, talvez o artista dê mais vazão, né, para essa ansiedade, assim, né? Tentando traduzir Sim, isso de alguma forma, sim. materializar, né? Mas, cara, essa questão da ilustração, ela, ela ela tem é uma faca de dois gumes, sabe? Porque se você é um ser artístico, você seja de artes visuais ou de teatro ou de qualquer coisa, né? Tipo, você a vida, né, que a gente leva, ela tem padrões que você pode se encaixar ali ou não, né? Então, tipo, Uhum, no meu uhum. caso, o lugar onde eu me encaixei melhor foi na ilustração, puf, entendeu? Mas eu poderia também a própria arte, Acho que é... travou. Não sei se travou só para mim. ah, não Peraí, sei. deu uma travada. Eu achei que estava de olho E aí fechado, mas acho que estava travando. você falou que se encaixou na ilustração e depois travou para mim. Então, eu me encaixei melhor na ilustração, porque, né, as minhas habilidades atendiam ao mercado dessa forma. Uhum, Mas em algum momento você pode pensar em se libertar disso. Então, tem vários cartunistas que começaram a fazer exposição, como o Alan Sieber, como o Adão Iturrusgaray, o Bruno Maron também, uhum. que pinta quadros. São pessoas que eu acompanho assim, de leve assim, pelo Instagram. Eu vejo que também existe o Laerte, pô, sabe? Que, que teve uma guinada gigantesca, assim. Então, é, os caminhos eles estão sempre abertos, né? Que a gente pode eventualmente escolher entre um ou outro e, né? Sem dúvida. Então, eu também já pensei em Mas, largar de tudo para certa tocar. forma, eu acho que o lugar da arte na ilustração tem uma comunicação direta com o público muito mais fácil do que a arte do artista só. Ou seja, Ah, sim. o caminho da arte do artista só, ele tem que desbrenhar um mato muito mais difícil. Quando você faz isso através de uma comunicação mais direta, como é a ilustração, ou Uhum. muitas vezes uma arte visual que seja muito mais acessível, né? Ou seja, uma coisa que a pessoa rapidamente identifica e entende, é mais fácil, é como se fosse assim, um guia para aquele caminho, né? Aos Uhum. poucos a pessoa vai entrando naquele outro universo do mais intenso. Mas até para Total. o próprio fazer artístico, né? Até para a gente mesmo, essa relação com essa intensidade às vezes é tão difícil, né? Demanda tanto, imagina para quem está olhando de fora, né? Muitas Sim. vezes esse desconforto ele se faz notar, né? Uhum. E às vezes ele é a intenção. Quer dizer, às vezes não é a arte nem sempre é para ser tão sutil, agradável, É. compreensível, Aham. amena, né? Com certeza, com certeza. E cada artista também tem o seu processo, né? Com certeza. Conteúdo, né? Acho que deu uma travadinha aí de novo. Deu? Melhorou? Deu uma travadinha, Ah, tá. mas a gente vai continuando. Tá. Que eu acho que não trava para todo mundo do mesmo jeito. Aham. Cara, eu fico pensando assim, como as mídias, né, elas interferem também na formatação e no conteúdo do artista. Porque eu Com várias vezes penso certeza. sobre isso por causa do Instagram, né? Tipo, a gente tem vários tipos de artistas que usam o Instagram. E aí tem essa coisa do algoritmo, que você tem que postar, meio que existe uma regra oculta do que é mais efetivo para o seu perfil crescer. Então, Uhum. cara, essa porra, desculpa, mas assim, Sem problema, cara, pode falar palavrão às vezes aqui, não tem atrapalha nenhuma. pra caramba, porque você fica assim, cara, não queria, Sim. não tô com vontade de fazer nada, mas ao mesmo tempo pode ser bom, porque, né, sei lá, vai que. E aí acaba, É. tipo, ontem, por exemplo, eu fiz o desenho, né, o da vela,
Aí eu falei assim, caraca, tô com uma preguiça de escrever. Tipo assim, eu falei, ah, não vou escrever nada. Mas aí eu falei assim, cara, mas quando eu escrevo é legal, porque além de Muito eu legal. aprofundar na mensagem, eu gosto de escrever. Mas assim como às vezes ir para Dá academia, demanda isso trabalho, é muito, tudo muito é trabalhoso. é um É um processo de saco. É um exatamente. saco, demanda trabalho, demanda energia. Tipo, Exato, tem gente exato. que vive fazendo isso, quer dizer, é um Ex- trabalho, efetivamente. exatamente. E E você, é um quando está trabalho. fazendo a tua arte, você não está pensando na postagem no Instagram, você está, tipo, fazendo aquilo que você precisa fazer. Exatamente. Você está, de alguma maneira, consolidando referências que. Só para terminar. Então, eu resolvi escrever isso e gostei do texto, sacou? Achei Agora que ficou super legal, fiquei feliz. eu não ouvi que deu uma Ah, travadinha, tá. mas Eu estava na dúvida se eu escrever ou não, acabei decidindo escrever e fiquei super feliz com o que eu escrevi, porque sim, eu consegui concatenar as ideias e quando você não consegue, gera uma ansiedade absurda, né? Então, acho que é um medo de não conseguir e ficar, ai, caralho, não consegui, sabe? Então, assim, é, não é uma coisa assim, tipo, ai, que lindo, só a poesia da coisa. Tem um processo de elaboração, né, que está borbulhando ali por trás. com certeza. E, inclusive, como eu estava falando com a Thaís hoje, dos textos e tal, não é assim, tipo, uma iluminação, né? Vou falar de novo que eu acho que cortou. Mas esses É, textos, os desenhos e tal, não é uma iluminação que, tipo, vou captar, vou com a minha antena, vou pegar a mensagem de uma caixa. Não é isso, sabe? É aham, claro que tem inspiração, mas é uma grande mistura de referências que a gente vai vendo. Então, claro. ultimamente tenho visto muitas aulas de filosofia, tenho acompanhado o Simplesmente Yoga, que é um canal do Marco Schultz. Uhum. Esse mestre que a Thaís me apresentou, que ela já estava nessa caminhada aí há algum tempo, né? Então, ele fala de coisas da vida, de humildade, de processo, de busca, Na né? verdade, o texto ele vem também como uma reflexão, uma racionalização sobre o seu processo, né? É isso, É, como se fosse um diário ali que você está expondo desse processo exatamente. criativo. É muito. Eu acho que é muito iluminador nesse sentido, né? Acho que ele Aham, traz ali muita coisa à tona, né? exatamente. Complementa a imagem, mas ao mesmo tempo a imagem, quando a gente apresenta, ela vai se completar no olhar do outro, né? Então o outro vai ver ali as suas reflexões, o seu diário. Quando você coloca, você expõe ali um pouquinho mais, o que eu acho mais legal, assim, é você Total. dá um pouco a mais do que aquilo que a gente está vendo com a imagem. Você mostra E um a pouco imagem mais nos do iceberg. serve para nós mesmos traduzirmos aquilo, né? Uhum. Ou seja, eu posso pegar a imagem e usar ela para escrever o meu texto a partir dali. Mas o Exato, exato. seu texto revela mais a profundidade mesmo desse iceberg mesmo. É, e é legal também, assim, às vezes é legal deixar só a imagem mesmo, dispensa o texto, né? Mas no caso dessa série especificamente, é um, é um, é um espelho, né? De elaboração, assim. Então, é Sim, um, é um lugar ali de autocompreensão, né? De processo mesmo. Processo, né? Não tem nada fechado, né? E essa luta sim. contra a necessidade de fechar também, porque eu trabalho com ilustração, você tem uma necessidade de encerrar a coisa aí. Tipo, pronto, é isso, sabe? E, pô, na Sim. verdade, isso também gera uma grande ansiedade, sabe? Então, ter naquela peça Alma e Moral, não sei se você viu, Uhum. mas eu não li o Não. livro, mas eu vi a peça umas 2 ou 3 vezes, e é muito legal o conceito de tradição e traição. Não traição, né, da maneira que a gente pensa, assim, mais superficial, mas como se a traição fosse a inventividade, digamos assim, e a tradição fosse a coisa se tornar concreta, né? Tipo, cada vez mais concreta, assim. E que uma não vive sem Uhum. a outra, porque a tradição por si só, ela tende a ruir.
Ela precisa se reinventar. Uhum. E a traição por si só, ela também não cria base e ela inteiro, né? É, Eu peguei até a traição no cria é, base. E aí exatamente. depois A também. traição não cria base, ela é volátil, né? Então ela não se materializa. Só fica Uhum. mudando o tempo inteiro. E isso, Ó, pô, a Camila assistiu a peça, tá falando maravilhosa. pô, é maravilhosa. Essa peça é incrível. Assim, me abriu muito a cabeça também. Explodiu minha cabeça ali. Vamos ver. E Olha só, deixa eu só te avisar uma coisa. fala. Daqui a pouco deve dar o limite, aí eu vou abrir uma nova live, tá? Aí o quê? Eu não sei se eu Deu uma vi. cortadinha. Que daqui a pouco vai acabar essa live. Aí eu vou abrir uma nova e a gente continua. Só para se Tá bom. cair, quem está assistindo não ficar aí, a gente vai voltar. Mas enquanto isso a gente vai conversando. Tá Porque ele bom. vai me avisar aqui quando for acabar. Nessa dualidade, assim, do. Ih, acho que Muito travou de novo. interessante essa questão. É. Tipo assim, nessa série, qual é a regra dela? Não tem muita regra, né? Mas ao mesmo tempo ela já tem uma. Essa série que a gente acompanha pelo Instagram, né? Exato. Do Como é que é o caminho, nome o mesmo? caminho do caminho. Caminho do Caminho, Eu é. tô dando ela como exemplo porque é o que eu tenho trabalhado mais ultimamente. Sim, sim. E é uma série bem do processo criativo mesmo. Eu acho que é bem ali o seu eu artista barra ilustrador, né? Na verdade, é um eu pessoa mesmo, né? Tipo, Sim, exato. pessoa e personalidade, né? Aquela coisa de você tentar começar a dissociar uma coisa da outra, assim. Quem sou eu, né? Uhum. E agora que eu tô entendendo um pouco o que é essa série, porque quando eu comecei era em outubro de 2018, foi no Inktober, né? Que é Eu um adoro o desenho por Inktober. É dia. sempre um processo de criação também super intenso para mim. Então assim, como eu me propus a fazer um desenho por dia, eu fui fazendo sem muito, cara, se ficar ruim, não tem problema, vai, Ah, vai, é. vai. Maravilhoso, libertador. Então É isso é minha muito linha de bom. raciocínio também. Tipo, é muito bom, né, pra deixar fluir, mas ao mesmo tempo chega uma hora que, tipo, porra, mas essa letra não tá legal, sabe? Tipo, pô, aí você começa também Já entra o design também. é, aí vem a tradição, tipo, não, vamos organizar aqui, vamos deixar mais bonito, porque é isso, né? Faz parte, Sim. você tem que ter essa flexibilidade das Faz coisas, parte de né? quem você é, né? Não adianta se libertar disso também. Para quê? Para É, te causar desconforto, né? Não tem sentido. exatamente. Mas é impressionante como essas coisas aprisionam, né? Se você está muito num lado ou muito no outro, assim. Você pode estar totalmente Sim. livre, mas de uma certa maneira criar raízes, sabe? Cortou? Não Eu te sei. perdi, mas eu fiquei. Você Ah, falou tá. e eu estava aqui pensando, realmente, esses dois extremos são complicados. Da liberdade extrema, Porque que te põe refém de você às vezes estar apresentando uma coisa que não, que poderia estar apresentada de uma forma melhor, né? exato, é. E desse perfeccionismo que te impede também, às vezes, de botar no mundo uma coisa que, mesmo que esteja mais ou menos, poderia nascer, né? Exatamente, exatamente. Oiê! Voltamos Voltamos à nossa transmissão diretamente. do Rio de Janeiro e de Portugal. Caraca, pode crer, né, cara? Que maneiro isso. É a casa no mundo, muito legal mesmo. É, Aliás, isso, bom, é muito legal, não no momento atual, né? De estar longe, né? Dá uma certa angústia, né? Porque a gente não sabe muito quando é que isso, por exemplo, Pilar era para estar chegando amanhã aqui. Já caramba. estávamos com tudo certo para ela vir para passar um período aqui, mas obviamente, né? Isso não vai acontecer. Uhum. Então, nesse momento, isso é um pouco estranho, mas o fato de estar aqui tem sido muito bacana, abriu muitos caminhos, conhecemos muita gente, muita arte, fizemos muitos intercâmbios já nesse meio do caminho, Pô, que várias legal. exposições aqui, né? Inclusive essa em Praga. Uhum. Em Praga já foram três exposições. O primeiro evento que eu participei como Casa no Mundo, que é essa logo linda aqui, que foi em Aham. Praga, foi um evento que chamava Free Art Friday, que era um evento
em que essa mulher organizava, era um dia em que todos os artistas levavam lá suas obras, era essa exposição, e as pessoas que iam podiam, tipo, se candidatar para levar as obras para casa. Então, todos os artistas estavam dando suas obras de graça. Olha que E era maneiro. para promover esse intercâmbio. E eu achei muito interessante, gostei muito da ideia, justamente para aproximar, né, as pessoas da arte, Uhum, porque a arte fica num patamar muito distante. Então, poucas pessoas compram arte, né? Poucos artistas visuais compram arte, pouquíssimos. É um exercício que temos que exercitar mais facilmente. Da uhum. mesma forma que você vai no lançamento de um CD, você vai comprar um CD, você vai no lançamento de um livro, você vai comprar o livro. Gente, por que não ir numa exposição e falar, gente, quanto é que é esse trabalho aqui? E eu acho que também a coisa da arte veio se democratizando, né? Eu acho que aos Sim, poucos, assim, com, mas com acho que sempre foi democrática. Bom, foi, óbvio, a gente não está falando de mas Van Gogh, arte contemporânea, assim, sim, caríssima. Estou falando da arte que os artistas normais fazem, a grande aham. população de artistas faz. Mas é que eu É uma acho que coisa essa, democrática. eu acho também, mas eu acho que durante um tempo essa arte, sei lá, dos anos 70 que veio uma coisa de contracultura, assim, e muita revista em quadrinhos, zine, não sei o quê, depois ficou institucionalizado. Então, tipo assim, outro dia eu vi até Sim, uma fala do Stan Lee, que foi o criador do Homem-Aranha. Tipo, ele criou o Homem-Aranha porque é uma revista que ele trabalhava numa revista que já ia falir. Aí ele criou o personagem e mostrou pro editor e o cara falou, porra, nada a ver esse personagem, cara. Que Spider, o quê? As pessoas não gostam de aranha, nada a ver. Viajou. Aí ele, vai dar só ruim que isso aqui, hein? a revista ia falir, era o último número. Ele falou, ah, cara, vou botar na Bota revista. isso aí, não vai dar nada. Também, Cara, o que a gente vai é, perder? Nada. exatamente. Aí bombou a parada e hoje em dia, tipo, porra, a Disney comprou a Marvel, sabe? Então, é Sim, isso, né? Foi uma coisa da traição que hoje em dia virou sim, tradição. Assim como, sei lá, sim, sim, Jesus sim, Cristo sim. também. Eu gosto de colocar esse exemplo, né? Ele começou como um exemplo de compaixão, amor e tal, e hoje em dia muita gente usa isso como doutrina, né? Tipo, doutrinação, sei lá, Sem dúvida. julgamento, né? Mudou completamente. Então o tempo acho que É verdade. tende a cristalizar as coisas, tende a tradicionalizar, né? E a gente tem que também Sim. se buscar. Aí eu acho que essa coisa da arte também, eu vejo assim, a minha percepção de arte sempre foi uma coisa, talvez você não, porque você é, né, tem tipo artes plásticas na família, assim. Então essa coisa de Sim, sim, uma galeria, família só das artes plásticas, é outra é, realidade. talvez tenha sido mais desmistificado, mas no meu caso, embora tenha artistas da música e tudo, é, a arte é uma coisa que estava muito ligada ao glamour de uma galeria, sabe? Então, tipo assim, só rico compra arte, sabe? Quando na Mas verdade ainda está muito presente tá, essa é. visão. Mas assim, mas é legal porque, por exemplo, eu botei aqui no Instagram, tipo, estou vendendo alguns originais e tal, e pô, uma galera quis, sabe? Assim Sim, como no Arte de Portas Abertas também em Santa Teresa, quando eu morei lá 2 anos, morei 3 anos lá e fiz 2 artes de portas abertas. Foi super bem recebido, as pessoas vão lá e sim, sim, gostam, sim, sabe? Então tem a ver também com iniciativas de fazer isso, tipo esse evento que você com falou, a revista certeza. Beleléu, por exemplo, que sempre fazia feiras de zines, revistas independentes, que não necessariamente precisavam passar pelo crivo de uma grande editora, uma distribuidora, Sim, galera se sim. organizando, sabe? O Então, caminho é a independência, né? É isso, porque se for ficar esperando alguém te dar o aval ou é, alguma galeria falar você é maravilhoso, você vai apodrecer esperando, né? exatamente. E eu acho que é esse grande problema, né? De achar que a gente precisa também o tempo todo do aval do outro. Tá dentro muito daquilo que você estava falando no começo, né? Uhum, Do papo. Se você está esperando que o outro vai dizer o quanto bonitinho você é e bater palminha, esquece, né? Você tem é que se verdade. colocar nesse risco. Eu acho que hoje em dia o bom da internet é que deu essa liberdade, né? De abrir esse espaço. Né? Hoje em dia só não se expõe quem não quer. Você pode não Uhum, expor numa galeria, mas se é, expor o seu processo, você pode expor. com Né? certeza. Então, assim, e isso é muito bacana. Isso é muito legal.
Que é uma coisa a geração da minha mãe não tinha isso. Tinha que ir no festival, tinha que pendurar, fazer varal na rua para mostrar a sua arte, É, é. né? Eu lembro do meu Ou pai ia ficar falando o dia que. inteiro no ateliê, o dia Aham. inteiro no ateliê, mandar trabalho para festival, para salão, e quase só aparecer assim, se ganhar o prêmio, rapidinho para pegar o prêmio e ir embora correndo, É. né? Hoje em dia tem outro lugar, né? Esse lugar do artista está caminhando para um outro lugar, o que eu acho muito positivo. É, e tem muitos tipos de artista, né? Tem artistas que gostam mais de aparecer e tal, e às vezes até precisa, porque o trabalho é performático, ou, enfim. Sim. E tem outros que transitam ali no meio termo, né? Aparece quando precisa e tal. Eu talvez pensasse em aparecer mais, mas na prática do dia a dia não sinto tanta vontade, assim, sabe? Uhum. Mas às vezes eu acho que é bom, porque, né? Tipo agora, assim, a gente está Mas conversando aqui. o seu trabalho é bastante presente, você produz bastante. É, o meu trabalho sim. É, mas tô falando na minha cara mesmo, falando, entendeu? Ah, é bom, é. É, Pode aparecer ou não, acho que não é o ingrediente principal, né? exatamente, exatamente. Ah, É, eu também acho. E eu acho que às vezes o que acontece é que isso acaba virando o ingrediente principal e aí se perde também um pouco do teor, né? Assim, sem querer é, romantizar, né, a parada, mas acontece muito sim, porque as sim, mídias sociais elas estimulam esse lado egóico das pessoas, né? Então, por mais que sim. você não queira, você tem que ficar sempre atento, né, para não É, e cair na nessa verdade, muitas armadilha. vezes o observador, ele quer engajar com a sua cara, né? Tipo, Exato, exato. ele acha legal o teu trabalho, quer dar coraçãozinho lá pro teu trabalho, mas ele quer ver a tua cara, ele Aham. quer saber sei lá o quê, É, onde vivem, do que se começa alimentam. exatamente. É, o trabalho vira uma janela ali, né? Sim, exato. E aí, enfim, a partir disso, coisas acontecem, né? Que aí depende É. Bom, mas isso é uma outra temática, né? A gente agora está devaneando já. Tá, depende, total. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você trabalha? Como é que tá, por exemplo, você falou que desde o início da época de estágio tem a questão do home office, né? Como é que é para você? Como é que é o seu ritual de trabalho? Pré-quarentena, né? Antes dessa Uhum. loucura, e agora, durante esse processo de quarentena, como é que tem sido? Cara, Quem quiser fazer pergunta, escreve aí nos comentários, tá, pessoal? então, não mudou muito na quarentena. O que mudou foi o nicho de clientes, né? Uhum, Agora já estava normalizando um pouco, mas logo começou a quarentena, tipo, várias pessoas cancelaram os trabalhos, né, por motivos óbvios. uhum. E aí, eu como sempre trabalhei de home office, não vi tanta diferença, porque eu sempre preservei esse meu lugar de criação, não só de criação, de trabalho mesmo, assim, né, tipo, em casa. Então, o que mudou é que, como diminuiu o meu ritmo de clientes, eu comecei a focar mais nas coisas, em produzir o que eu tinha para produzir. Mas não necessariamente pintar quadros, às vezes fazer cartoons, Sim, sim, porque sim. produzir, né, coisas não necessariamente significa pintar um quadro, né, ou fazer uma escultura, porque às vezes Com também cria-se uma certeza. ideia de que o cartunista está mais próximo do ilustrador do que do artista. Né? O artista é uma coisa assim mais romântica, assim, né? Mais vou Uhum, pintar uhum. aqui. E o cartunista está mais ali no dia a dia. Só que, na verdade, você também precisa de tempo para fazer um cartoon, para elaborar e pensar na Com ideia. certeza. Né? E isso Sem também é dúvida. prática. Se você faz sempre, todo dia, você vai estar mais afiado para fazer sempre. Então, na época, quando começou a quarentena, além dos trabalhos, de alguns trabalhos que eu ainda tinha para entregar, eu resolvi focar nas minhas coisas. Então, eu produzi bastante, assim, naquele início. Até falando sobre a questão de estar em quarentena, falando sobre a Uhum. sensação de estar distante e ao mesmo tempo perto, distante, distante perto, sem saber, Sim, né? sim. Depois, né? Eu tava vendo aqui agora, tipo, ontem eu fiz um desenho novo do Caminho, mas o último desenho novo que eu fiz foi há um mês atrás, sabe? Sim. Aí, enfim, agora eu vou fazer mais um hoje, e aí eu não sei, amanhã já não sei, entendeu? Talvez amanhã eu poste um conteúdo que é mais antigo e tal. Com relação aos trabalhos de ilustração mesmo, cara, eu não tenho, assim,
um dia a dia totalmente organizado, entendeu? Eu sei que eu tenho demandas a cumprir e prazos a cumprir, e isso sempre foi uma questão para mim. Já é uma característica do meu trabalho que eu percebo que eu preciso melhorar há muito tempo. E aí, finalmente, esse ano, eu comecei a trabalhar com uma assistente, que é a Helena, que está me ajudando pra Uhum. caramba a organizar as coisas, né? Então, Sim. ela faz um controle das planilhas. Então, eu já percebi que, assim, né, eu fico no curto prazo ali. Não, tem que terminar isso aqui e aquilo ali, sabe? E depois disso, depois que eu terminar esses dois, aí eu já não sei mais Trabalhando tanto, sob a entendeu? pressão. Tipo assim, eu tenho um lado workaholic pra caramba, sacou? Mas eu também Uhum. tenho que controlar isso, porque senão a gente fica fritado, entendeu? Fica É, só né? Não flui, não é trabalhando legal. e sai e não se presentifica. Então o trabalho entra. Trabalhar em casa tem essa questão. O trabalho invade a relação, invade os momentos de Tudo. lazer, sabe? Porque eu trabalho Sim, muito pelo Instagram e, né, hoje em dia tem a maior parte da demanda de trabalho que vem é do Instagram. sim. Então eu tenho que ficar de olho ali e tal. E é claro que além disso, além dessa necessidade de ficar de olho para ver e não deixar ninguém sem resposta, um pedido de trabalho, tem também o lado do lazer, de tipo, vou dar uma entradinha. Então às vezes você entra para ver uma coisa de trabalho, mas pô, tem um vídeo do Bruce Lee irado ali, aí o Bruce Lee me leva para um outro vídeo que aparece o Bruce Lee com o Jackie Chan novinho. Aí eu, caraca, o Jackie Chan com o Bruce Lee. Aí daqui a pouco você tá vendo um vídeo de gatinho rolando com o urso panda e acabou, sacou? Aí passa três É horas, isso, é. É, sabe? é, 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 E assim, pô, e aí o resto das coisas, assim, pô, podia ter visto um filminho, podia ter visto uma série que me alimentasse de outra forma, sabe? Podia ter gerenciado melhor o meu tempo, né? E feito uma coisa Exatamente. efetivamente que eu É. sabia que ia gastar aquele tempo com uma coisa que ia me fazer bem. E gastei nem sei como, né? Tipo, Uhum. escorreu aqui pela minha mão. É, É fogo isso. É um cara. exercício diário de gestão de Diário. tempo. E tem É muito muito assim, difícil. tem várias. Eu vi umas aulas uma vez, tem um canal também que é um lugar que eu tenho visto bastante, chama Nova Acrópole. É uma escola de Uhum. filosofia de De voluntariado que tem filosofia. é muito legal, né? Então tem várias aulas lá e tem uma professora que eu amo, que é a professora Lucilena Galvão. E ela, assim, eu cheguei lá porque eu sempre gostei de magia, fantasia, essas coisas, né? Quando eu era criança, ou adolescente e tal. E em algum momento isso foi se desdobrando e foi suscitando meu interesse, né, para coisas que eram próximas disso. Então, quando eu comecei a ouvir Jorge Benjor, eu me senti muito atraído pela alquimia. E aí era Aham. uma coisa meio fantástica ainda, os alquimistas e tal. Aí comecei a pesquisar, o que é alquimia, né? O que é isso? De onde vem? E quando você entende as raízes do que é realmente alquimia e tudo, você vê que tem uma questão fantástica e uma mística envolvida, mas ao mesmo tempo é uma corrente filosófica que Sim. continua um trabalho antigo, que passou pela Grécia, passou do Egito, passou pela Grécia e tal, que é um caminho de filosofia, de elaboração, de, Uhum. de se tornar uma pessoa melhor, enfim. Então, viajei aqui. Mas por que eu estava falando isso? Não, você estava falando isso por causa da nova Acrópole, das aulas, Ah, coisas que sim. você escuta. Mas por que eu falei Por que eu causa da cheguei? gestão de tempo, Ah, talvez? Não isso. sei. E a professora, e tem um vídeo dela falando sobre gestão de tempo. Ela dá um curso de gestão de tempo que eu nem não fiz, nem vi, mas ela tem uma leitura comentada sobre um livro que ela fala sobre isso e como a gente, é, cara, se pega procrastinando e não preparando a hora de trabalho, sabe? Então, assim, eu tento, sempre que eu chego no escritório, eu tento ter alguma ação que marque o início da parada, sabe? Sim. Agora, ultimamente, eu tenho tentado entender realmente quanto tempo. Isso, ó, depois de 10 anos trabalhando com ilustração, eu estou finalmente conseguindo contabilizar quantas horas eu levo para fazer Mensurar. alguns desenhos, sabe? Porque isso também, cara, é uma coisa assim, Uhum. vamos aí. Aí chega na hora, tipo assim, pô, vai dar muito mais É trabalho do que eu difícil achei, mesmo. sabe? Eu acho que isso é Assim, uma das coisas mais desafiadoras nessa área, né? Porque é tudo é, tão aberto e tem tão pouco rigor
tipo, não tem aí um estatuto, não tem um coletivo que fale tanto por tal hora de É. Não, e até, ilustração, e aí pior que você até tem que descobrir esse caminho tem todo. É uma, meio complicado. tem a Sociedade dos Ilustradores do Brasil, que é a CIB, que tinha uma tabela, né? Só que assim, era uma pesquisa com ilustradores do Brasil inteiro. Então, tipo assim, página de livro, Sim. entre 500 e 3.000, sabe? Não é uma coisa tão... assim, dá uma ideia, É. mas também, né? Tipo, isso é Sim. muito relativo, assim, se você está É. começando ou não e tal. Sim, sim, sim. E, cara, é maneiro, assim, aqui é o meu bloquinho tipo assim, comecei, não sei Boa. se, tipo, comecei às 18 e fui até às Um sete h ponto 20 de hora. É, depois eu consigo contabilizar. Então, tipo assim, eu vi que tem alguns Sim, desenhos que eu demoro, pô, 20 horas para fazer, mais complexos, sim. assim. E eu ainda tô entendendo, né, que É isso, é um processo, né? Mas isso é um desafio diário. Todo dia você é, tem que estar nesse chip de, pô, vou exatamente. ver quanto tempo eu demoro e vou ver como eu vou gastar o meu tempo. O tempo todo Uhum. a gente está nessa negociação, né? Pô, e uma das coisas que eu tenho gostado muito de fazer também é, é anotar a coisa, né? Porque a gente sempre ouve falar dos artistas falando que você tem que anotar coisa, mas eu nunca levei isso muito a sério. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui, na verdade. Tipo assim, o meu primeiro sketchbook, né, foi esse aqui, ó. Vou mostrar rapidinho, mas só para dar uma ideia, né? Tipo, eu vi os sketchbooks dos meus professores e de outras Que pessoas assim na internet. legal! E eu achava que eu tinha que ter um sketchbook muito foda e cheio de pintura e tal. Pô, E assim, parece muito foda mesmo. não, então, mas é que tá, tipo, a proposta do sketchbook é só ser um registro e acabou sendo mesmo um registro Sim, daquela época. Então um tem diário. colagem, tem Que experimentações, legal. tem um monte de coisa e E tal. isso é recente? Isso é de Não, isso aqui é quando? de 2009. Pô, Aí legal. eu comecei a fazer tira de quadrinho De assim, quadrinho. sacou? Fazia direto ali sem rascunho Legal. e tal. Aí fazia essas historinhas aqui de cobertura em quadrinho dos eventos, Ah, que viagens e tal. bacana. Era muito legal. Aham. Mas assim, é, aí hoje em dia, olha o meu sketchbook, é assim, ó. Já é o seu sketchbook, tirando onda, que a capa é o seu livro. É. É isso. Ó, tá Ah, vendo? É tipo sim, assim, é um anotação, registro cara. muito mais Anotação de pontual. ideia, sabe? Porque a gente pensa muita coisa durante o dia e depois esquece, entendeu? Com E às certeza. vezes essas ideias, elas são, na verdade, junção. Ah, que lindo o esboço daquela ilustração que você Qual? fez, né? Da casa. Passou Ah, aí é. da casa. Passou, né? Ah, o caracol também do tempo. Muito Tá tudo legal. aqui. Ó. Você sempre começa então do desenho, Eu boto. aí no seu Cara, caderno, e aí você exatamente. digitaliza e trabalha em cima? Exatamente. Isso aqui foi um logo que eu fiz, que não terminei ainda, mas tá em processo. Eu também Legal. eu gosto de ter esse papel aqui para jogar ideia também, sacou? Tipo, É isso. eu vou anotando, vou fazendo aí, porque você meio que fica mais fluido, né? Aí entra Sim. aquela a traição, né? Do tipo, cara, vou fazer aqui sem compromisso com ter uma parada maneira. Às vezes É fica isso. bom, Tem às que vezes ser, vira um né? Porque trabalho, às senão vezes não. enrijece muito, né? E às vezes eu tô sem ideia e eu pego meu caderno e olho, tipo assim, pô, olha isso aqui que eu anotei, é mó Claro. tempão, sabe? Eu sou Então a acho que rainha dos cadernos, tenho caderno para tudo. o mais importante é isso, né? A gente usar o caderno para o que a gente precisa. Só que eu acho que a Sim. diferença é que quando a gente é mais novo, a gente não sabe o que a gente precisa. Quer dizer, talvez a gente não saiba até hoje, né? Mas a gente fica sempre Eu nessa acho busca, que né? eu só sei que nada sei. Vamos passar a vida nesse caminho, É, né? exatamente. Só que, ao mesmo tempo, eu só sei que eu nada sei do futuro, mas do passado eu consigo dar uma olhada e tentar entender, né? Sim. E aí eu vejo, tipo, no meu sketchbook como eu tinha uma coisa de externalizar, sabe? Tipo, eu estava muito mais preocupado em fazer uma parada legal esteticamente para me sentir tendo um sketchbook do que Aham, efetivamente aham. ser eu Estava ali. muito preocupado com o olhar do outro do que botando para fora, né? Exatamente, exatamente. Uhum, E uhum. era tão mais simples, né? Era tipo, em vez de ir para É frente, é bom, só dar um mas é passo para isso, trás, vai. assim. Às vezes a gente precisa do olhar do outro para se sentir seguro, para depois não precisar mais também. É.
É, E às acho vezes a que gente precisa se expor num lugar de fragilidade para também superar aquilo e falar, quer saber, o pessoal gostou, que bacana, nossa, eu estava uhum, achando que isso estava tão estranho, mas eu quis me arriscar, sabe? é. Não, e o olhar Acho do que outro é um constante, é igual a vida, né? A gente é é, assim em tudo um pouco, né? é tentar não deixar extremar, né? Nem cagar pro olhar do outro e nem também dar importância demais, né? Mas Sim, saber aproveitar o olhar do outro, né? Pra se melhorar, né? Tipo, é. ou também saber qual o limite disso, né? Pra não deixar que o olhar do outro te defina também. É, também é isso, né? Conseguir. Acho que isso daí é o caminho mesmo. E só a gente se conhecendo, se escutando, se vendo, a gente vai conseguir construir essa, essa barreira e essa porta, né, de entrada, É, né? Eu acho que é, é isso. total. É. Essa construção mesmo, essa casa, né? Que é tipo, É, pode entrar e olha, não, vou fechar aqui, fica só olhando pela janela, aham. porque você vai, senão é Não, demais, é e às invasão. vezes a gente acha que a casa tá bem fechadinha e de repente você tá numa outra energia. Tu, caraca, cara, de onde veio isso, sabe? Arrebatada. É É. verdade, é E verdade. isso também é importante o olhar do outro nesse aspecto, né? Porque tem vários outros. Sim, E às vezes é um olhar do outro que te fez ficar de uma certa energia, você mesmo não percebe. Precisa de um outro terceiro, que muitas vezes aqui, principalmente na quarentena, quem tá com você, que percebe e fala, cara, você tá diferente, tá mas o que estranho. O que 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 aconteceu? O que aconteceu? que aquela É, pessoa trouxe, né? Ou o que que então aconteceu? eu com a Thaís, a gente sempre Sim, tem esses processos de elaboração, assim, que são muito saudáveis, sabe? sim. E aí você fala assim, Uhum. cara, acho que eu fiquei bolado porque aconteceu isso, isso e isso. Pô, olha só que interessante. Aí você começa a, A ligar a os ligar, pontos. sabe? E entender os gatilhos, né? Da sua personalidade, Sim, assim. Quais são. sim. Eu tenho feito, outro dia eu tava assim, quase dormindo. Aí eu falei, caraca. Aí eu comecei a notar algumas coisas assim, que no dia seguinte eu olhei e falei, caraca, olha só. Nunca tinha reparado nisso, sabe? Quando eu fui olhar com mais calma, assim, Sim. sobre a minha Um trânsito, personalidade. quase. Lembrei de umas coisas, de umas anotações que alguém tinha me falado de quando eu era do CA, quando eu tinha 6 anos de idade. E aí eu vi algumas dessas características presentes na minha vida até hoje, né? E o que que elas Que geraram, legal. né? Então, é realmente esse caminhando aí, igual a Pilar Que legal. colocou. É. Olha, então acho que agora a gente tem que ir caminhando para um encerramento, senão a gente vai Aham. ficar aqui 3 dias falando. O que seria ótimo, mas eu acho que, né? É, aí, quem quiser fazer alguma pergunta, escreve aí. E eu queria te perguntar o que que é a arte para você? Olha, uma vez me perguntaram isso e eu travei na pergunta na entrevista e botaram a minha cara assim travada, tipo, e com barulho de Tchan, tchan, relógio. tchan. Então essa pergunta é meio Com a traumatizante. rodinha. Mas assim, eu vou- a arte para mim é essa grande janela, né, de experimentações e canalizar um pouco de tentar entender quem a gente é, né? Quem somos nós nesse processo de vida, de passagem assim na Terra, né? Então, depois, né, eu acho que isso se aproxima mais do que é realmente arte, né? Porque inicialmente a arte era misturado com, assim, a arte era misturada com religião, com rituais, era um ato de criação, né? Era um ato de materialização de uma coisa. Depois ela veio a se desenvolver e se tornou uma coisa estética e foi se tradicionalizando, né? Mas num primeiro lugar, assim, em primeiro lugar para mim a arte é isso, sabe? Essa oportunidade É uma janela. de se olhar ali e falar, opa, olha só isso, sabe? Que legal. É E isso, mas o que também, importa é para você, na verdade. é, Não, e é uma é janela isso. que tem dois lados, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou me colocando ali e me observando, as coisas que eu observo eu também estou trazendo para o mundo como De uma outras outra janelas, forma, né? né? Que outras pessoas Sim. podem ver também. Então, isso também acho muito legal. Ela é uma coisa que comunica, né? De É uma comum. janela com reflexo, né? Ou seja, é É, uma janela não é transparente, né? Ela tem aí uma coisa, quase um espelho, né? Uma coisa é, ali ela,
Que não ela é tem uma um... janela limpinha que Não, você vê lá fora. não, ela sugere, né? Ela sugere. Exato. E, e essa É. questão de você, da comunicação mesmo, de você trazer uma coisa que está comunicando uma coisa para você que pode também comunicar para outra pessoa, sabe? E a Uhum. origem, eu não sei qual é a etimologia da palavra comum, mas comunicar deve vir de comum, né? De Sim. estar junto na Também não coisa, sei, mas faz sentido. né? Então essa cria, de alguma maneira você está buscando de criar uma unidade, né? Uma interlocução, uma conversa, um diálogo. Então acho que a arte também propõe isso, né? Que legal. Até É estamos isso, aqui concordo com conversando, você. começamos falando Não sobre travou. arte, né? Não travou, viu? Conseguiu É. falar bem. Então, Daniel, mais uma vez queria te agradecer muito. Acho que Pô, eu foi que muito agradeço. legal o nosso papo. Na semana que vem a gente vai ter uma primeira visita internacional no nosso papo. Vai ser Que o Carlos legal. Marim, da Colômbia, do Taller Prueba de Estado. E acho que vai ser muito bacana. Agora, quando você sair, eu vou bater um papo aqui com a Pilar para a gente conversar sobre você. Vou ficar vendo Porque o aqui. que acontece? A gente decidiu que agora a gente quer fazer essa conversa que a gente sempre tem depois do papo. Durante a live, porque a gente sempre encerra a live, que tem sido um processo muito gratificante, né? Você está encerrando o mês de maio, é o Aham. quinto encontro do Papo de Artista, e tem sido um processo muito enriquecedor. A gente está muito feliz de ter feito esse movimento, de ter decidido que a gente ia fazer alguma coisa virtualmente para dar voz e para falar, porque a gente vê que a casa tem essa missão, né? Uhum. Apesar de sermos uma família de artistas, né? Que temos a nossa produção, a gente vê que a gente tem o papel de dar luz, né? Ao que é a arte contemporânea, no sentido da arte que está aqui agora e da arte que nem sempre está sendo vista, porque é isso, né? Nem sempre o ilustrador está sendo visto como artista, a arte está sendo vista como uma arte que é possível e acessível, Uhum. o professor está sendo visto como um artista. Quer dizer, tem vários lugares aí que são vistos pelos outros, diferentes caixinhas, e que a gente vê que a gente tem a função de trazer à luz esse processo, essa criação, essa trajetória, e refletir sobre esse tempo louco que a gente está vivendo também, mas com Uhum. um projeto que também pudesse permanecer além desse período, né? Com certeza. Então, Não, então estão já de estamos parabéns. muito satisfeitas e temos o mês de junho e julho já completo. Estamos aí Pô, que caminhando maneiro. para seguir com esse projeto vida longa, assim, e está sendo muito gratificante. Por isso que a gente agora quer começar a conversar, as conversas que a gente acaba a live e vai ficar falando mais uma hora, falar Aham, mais aham. brevemente, mas compartilhar Claro. com as pessoas a nossa Pô, reflexão. acho muito legal, porque é isso, né? Tipo, suscita muita ideia, né? Essas conversas são, como você falou, muito enriquecedoras, né? Muito. Então, a gente é bom, né, que isso também fique registrado, né, como parte do processo, Sim, sem né? dúvida. Obrigado, Querido, viu, pela muito, oportunidade. muito obrigada. Fica aí para ver eu falando com a Pilar mais um pouquinho e daqui a pouco também a gente encerra. Muito, Com muito certeza, eu vou ficar obrigada. assim. E para quem está Eu que aí e já agradeço. não segue o Daniel, tem que correr para seguir, porque, gente, cada dia é uma maravilha que você coloca aí. É, estamos aí, caminhando. Parabéns, querido. Brigadão. Obrigado. Parabéns para vocês. Um beijão. Beijo. Gente, muito maravilhoso, né? Conversar com o Daniel, para mim foi incrível poder estar com ele, batendo esse papo assim, falando sobre a trajetória Muito bom, dele. muito bom, muito bom. E como vocês falaram muito bem, né? E é aquela coisa, é, é isso, cada um é único, né? E isso que é maravilhoso, porque a vida é tão rica no sentido da expressão do indivíduo, DNA dos tempos mesmo, né? E o que ele realmente frisou tanto do tradicional e da traição, seja, pode ter Sim, tantas palavras, mas é você preservar o preservar e o estar é, consciente de diversas raízes e dos passados e das histórias, não só soma e se ao equilíbrio, observar, e né? essa busca, né, do que
também foi tão comentado e enriquecedor hoje, da busca da própria pessoa, né? Todos nós somos Exato. buscadores, todos Esse nós. olhar para si, né? Sim, e foi tão dito, e é muito bom isso, porque é bom tudo quando é realmente a autenticidade, vamos dizer, que o artista, ele exercita a sensibilidade, então ele é o grande exercício do artista, assim como o atleta faz exercita, o matemático Sim. exercita, enfim, o artista Sim, exercita sim. a sensibilidade, exercita o canal de expressão, né? Então, o artista ele A é comunicação, né? de comunicação. E a comunicação vem da sua própria comunicação, né? O seu inconsciente e o seu Sim. consciente estão ali. Então, assim como ele tem umas falas, cada um de nós temos umas falas, né? Eu vou tanto para o invisível, para o visível, para o ausente, para o presente, que eu acho que denota muito isso também da minha busca do Achei. passado, do presente, do DNA dos tempos, dos vestígios, da arqueologia da vida, né? Que viemos de muito antes e vamos para muito depois. Então, cada um de nós somos um bichinho e somos uma característica, né? Porco espinho, dinossauro é dinossauro, a cobrinha é cobrinha, o elefante é elefante. Vai dizer, o elefante, imagina, deveria ter. Não, é cada um. Então, por isso que é linda a vida no sentido de que cada um é o seu caminho, a sua único, é maravilhoso. Né? É verdade. Nós Eu estamos achei dentro do mundo e o bonito essa mundo está em questão nós do mesmos. caminho, né? Do quanto está presente no trabalho dele, né? O caminho do caminho, essa série, né? Aí tem a poesia maravilhosa do Caminante no hay camino, se hace camino al andar, que está sempre muito presente, né, na nossa tertúlia, na nossa fala. E aí eu vejo o quanto que esse significado do caminho, né, é esse caminho que é, da mesma forma que você está falando, de conexão entre o visível e o invisível, do espiritual e do terreno, né? É esse caminho que pode ser visto como A o trajetória DNA. do que é uma vida e do buscar, né? Isso estava muito presente hoje na fala do Daniel, é uma constante no sentido do que é esse buscar. O que é que eu me encontro? Aonde que é a minha inquietação aí, não é? E essa circunstância é a nossa busca, né? Nós buscamos o que é que nos inquieta, o que é que nos puxa, não é? Então, Sim. realmente o que é rico em tudo isso que vai acontecendo, que eu acho que é uma reflexão, né, de expressão, ao mesmo tempo quando existe uma conversa, existe uma exposição, mas uma exposição dessa busca, né? Da exposição do que é o caminho, da execução do que é aquilo que é exposto, do que é aquilo que é conhecido pelas pessoas, que é a obra do artista, mas a, Sim. a exposição do trajeto ou do caminho que o artista, da ferramenta que ele busca, das opções que ele vai usando, e outras mais e outras menos, os momentos e a eleição. E isso é muito bonito, muito rico de se ver. E hoje a gente está na quinta, né? Hoje é quinta, estamos encerrando o mês de maio, quinto encontro. E mês que vem a gente abre com o primeiro encontro internacional, né? Com o Carlos Marim, dos nossos Na amigos da Colômbia. Colômbia, desse E intercâmbio que maravilhoso lindo que a gente fez, né? Dessa esse trabalho dessa maravilhosa, dessa residência, troca. dessa parceria com a Colômbia. É de uma Muito riqueza legal, tão linda. E é justamente muito são legal. essas riquezas que os encontros e você fazer juntos, escutar e ser escutado, expor e somar as exposições, que dá essa dinâmica tão incentivadora que está sendo para a gente, como o Casa Bené Domingo, com Muito, essa. muito gratificante, né? Eu estou muito satisfeita de você ter tido essa ideia, da gente ter começado esse intercâmbio maravilhoso.
e de estar podendo dar voz, né, a esse lugar, a essa troca, a potencializar esses encontros, a promover reflexões sobre esse universo da criação, né, e sobre as diferentes possibilidades, né, porque eu acho que até agora a gente já recebeu pessoas tão diferentes. E, e é isso, é uma maneira de estar na vida, né? Que isso também é bacana. É evidente que a arte é aquilo que você tem como produto, é aquilo que você vê, ok, mas a arte é uma maneira de estar, né? É uma maneira de se comportar, uma maneira de perceber, uma abertura e uma dinâmica. Então, isso é muito lindo também, porque é uma maneira de se comportar, é uma postura, né? E a postura é uma coisa muito interessante, porque, voltando, né, é uma maneira que você trabalha, não é trabalhar como se empenha, é uma dedicação de vida.